Olá, estamos aqui hoje para mais um encontro ao vivo, para mais uma conversa aprofundada sobre um tópico em particular, que é transtorno bipolar na perinatalidade. Hoje a gente tem uma convidada, que é a Cristelle, está chegando aí. Deixa eu ver aqui se consigo trazer ela para dentro da nossa conversa. Eu sou a Josi, para quem não me conhece. Sou psicóloga, coordenadora voluntária aqui da PSI Brasil, ou Apoio ao Pós-Parto Internacional, que é uma organização internacional sem fins lucrativos, que agora está aqui no Brasil também, através desse projeto, com a realização de grupos de apoio e uma série de ações aqui para cuidados com a saúde mental perinatal. Deixa eu só ver aqui. Tá entrando. A gente iniciar a nossa conversa de hoje. Olá, seja Olá, bem-vinda. obrigada. Pronto, finalmente conseguimos nos encontrar hoje. É um Estava aqui prazer estar introduzindo. aqui com você. Que bom. Deixo a bola aqui já para você se apresentar e a gente começa a nossa conversa já já. Fala um pouquinho de você, Cristelle, né? Se apresenta para quem está vendo aqui. Claro, eu sou a Cristelle, esse nome é francês porque eu sou francesa, mas já moro há quase 15 anos no Brasil, então eu virei quase brasileira. Eu sou mãe da Chloé, de 4 anos. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e quando eu tive minha filha, eu tive uma reviravolta muito grande e resolvi empreender ajudando outras mães. Então, daqui a pouco a gente fala mais em detalhe da minha história, que eu sou portadora de transtorno bipolar tipo 2 e tive muita falta de rede de apoio. E a partir da minha própria experiência, eu criei a Mais com Humores. Então, hoje, a Mais com Humores, ela é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, tem bastante conteúdo no Instagram, nas redes sociais, tem as lives no canal YouTube, e tem também uma coisa muito importante, você sabe muito bem, do poder dos grupos de apoio. Então, dentro dessa atividade, a gente vai falar mais para frente desses grupos de apoio para mais com transtorno bipolar ou depressão. Então, meu objetivo é realmente, minha causa é saúde mental materna. Uhum, muito bom. A Mães com Humores, esse projeto vai estar o link aqui no final da live, né, na nossa legenda. Você vai encontrar aí também o contato para entrar, para falar com a Cristelle a qualquer momento que você precisar. Chama Mães com Humores, né? Exatamente. E conta um pouquinho para gente como que foi essa experiência de descobrir, né, de vivenciar o transtorno bipolar, nesse momento tão sensível da sua vida, tão delicado. Compartilha um pouquinho, assim, como que foi esse processo, né? Claro. Na verdade, como muitos portadores de transtorno bipolar, eu fui primeiro diagnosticada com depressão, porque é muito difícil saber o que é depressão, o que é transtorno bipolar, fazer esse famoso diagnóstico diferencial. Então, quando eu tinha 24 anos, eu tive uma crise de depressão muito profunda. Aquela coisa de não sair da cama, de não conseguir fazer nada, só chorando, baixa autoestima, uma tristeza muito grande. Então, para o médico, era claro que era depressão, e aí eu fui tratada como tal. Só que durante os anos seguintes, eu fui caindo de novo, melhorava, caía de novo. E as crises ficaram mais frequentes e mais profundas. Aí eu resolvi consultar um psiquiatra mesmo,
porque antes eu estava só com um médico generalista, e o psiquiatra que conseguiu diagnosticar que, além dos episódios de depressão, tinha também pequenos episódios do que a gente chama de hipomania. E isso que caracterizava o transtorno bipolar. Então, uma hipomania é um momento um pouquinho mais acelerado, mais irritada, menos necessidade de sono, humor expansivo. Quando as pessoas têm mania, a mania é muito alta, muito grande, traz muito prejuízos, então é mais fácil de diagnosticar. Quando é hipomania, que essa mania é um pouco mais leve, é muito difícil de diagnosticar. Então, eu tinha mais ou menos 28 anos quando foi diagnosticada o transtorno bipolar. E eu confesso para você que foi um baque muito grande, assim, foi um desespero, assim, nossa, eu tenho transtorno bipolar, porque a gente tem muito estigma, muito preconceito sobre essa doença, né? A gente acha que é uma doença de louco, de pessoa muito instável, muito difícil de conviver. Aí eu fui me informando sobre a doença, descobrindo o que era, e pouquinho a pouquinho eu consegui colocar nome em cima dessas emoções, sentimentos, comportamentos, tudo que estava alterado, finalmente eu coloquei um nome que é esse diagnóstico de transtorno bipolar. E quando a gente tem o diagnóstico, a gente consegue se tratar adequadamente. Então, depois do desespero, que foi a primeira reação, veio um pouquinho de esperança e alívio de saber o que era que eu tinha. Realmente poder colocar um nome em cima disso. Mas é uma doença que evolui muito ao longo das anos. Então, o que aconteceu? Ao longo desses anos, então, eu tinha mais ou menos 28 anos quando descobri o transtorno bipolar. Hoje eu estou com 41. Então, foram vários episódios, né, de hipomania, de depressão, sempre tentando tratar isso da melhor maneira, com psicólogo, com psiquiatra, principalmente os remédios, mas a psicoterapia é fundamental nesse processo de aceitação, de lidar com a doença no dia a dia. Então, foram recorrentes essas crises, tentando sempre me estabilizar. E aí, o que aconteceu é que a chegada da minha filha transformou muito. Como para muitas mulheres, é um momento de grande vulnerabilidade. E a gente esquece de falar isso para as mulheres. A gente fala muito da romantização da maternidade e esquece de falar que tem momentos difíceis também. E para mim foi sinônimo de crise, porque eu tive minha pior caída de depressão foi durante minha gravidez e o pós-parto. Então, eu tive uma depressão que não foi só pós-parto, eu tive uma depressão que a gente chama hoje de perinatal, porque 50% das depressões pós-parto se iniciam já na gravidez. E eu não sabia disso, Josi. Então, eu fiquei assim apavorada durante a minha gravidez, porque eu sentia medo, frustração, culpa, um monte de sentimentos de não dar conta dessa gravidez. E aí isso continua também no puerpério, com sentimentos muito negativos. É uma dificuldade muito grande de me conectar com o bebê, com essa criança que tinha chegado. Então, dificuldade emocional já desde a gravidez que continuou no pós-parto. Então, foi bem difícil para mim esse período. Uhum. Eu acho que aí a gente entra na questão da perinatalidade, o fato de que também para muitas pessoas, para muitas mulheres, é nesse período que se diagnostica pela primeira vez, né? Não foi o teu caso de ter o diagnóstico neste momento, mas para muitas pessoas é aí que acontece o diagnóstico, né? É aí que se descobre que o que se vive, na verdade, é um transtorno bipolar. Exatamente, porque a depressão pós-parto ela é fator de risco para transtorno bipolar. Ou seja, uma mulher que está passando por uma depressão pós-parto, o psiquiatra ele tem que investigar se não é uma depressão dentro do transtorno bipolar. Porque o meu caso, como você falou, eu já tinha esse diagnóstico. Mas tem muitas mulheres que descobrem nesse período da perinatalidade. E que talvez antes elas sentiam algumas coisas, mas não conseguiam colocar nomes.
elas falavam, não, eu tô com um período difícil, ainda mais na maternidade, tá difícil, eu não tô dormindo, tô irritada, tô desesperada, tô muito cansada, exausta. É muito difícil separar o que é um pós-parto normal, que é cansativo, um pós-parto com depressão. Eu acho que é muito difícil, né? Porque é difícil para toda mulher esse período da perinatalidade. Uhum, sim. E como a questão da privação de sono, né, que já faz parte muito do puerpério, e às vezes a mulher pode estar vivendo esses momentos hipomaníacos, em que ela não quer dormir, está se sentindo com energia, está conseguindo fazer as coisas, dar conta da realidade. Isso pode passar batido, né? Até porque a sociedade exalta quem produz, exalta quem está ali dando conta e desvaloriza quem se queixa, quem está com dificuldade, né? Então, isso pode ficar mascarado, né, nesse momento. Com certeza, tem. Parece que a mulher não tem direito de expressar se ela está com medo, frustração, dificuldade. A gente espera muito da mulher. A gente acha que é natural você dar um armário, que é instintivo, assim, que nem a amamentação, é instintivo. Não é, gente, não é. É um aprendizado. O bebê aprende a mamar, a mãe aprende a dar de mamar. Mas é muito complicado. Para mim, foi realmente meu pior momento. Tanto é que nessa parte do pós-parto, eu tive que ser internada, porque eu não dava conta, eu apresentava risco para mim mesma. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que aceitar de me cuidar para poder cuidar da criança. Então, eu desenvolvi, obviamente, uma culpa gigante de não estar lá presente no dia a dia da minha filha. Foi meu marido que acabou assumindo, porque eu estava internada num hospital psiquiátrico na França. Só que depois de tudo isso, que eu entendi que era necessário me cuidar. Que se não me cuidava, se não me dava esse tempo de recuperação, eu não ia dar conta da minha criança. Mas a gente tem uma expectativa tão grande da maternidade, uma romantização, uma esperança tão grande, que a realidade ela não condiz com essa esperança. Então, qualquer desvio, a gente se culpa, a gente se frustra e a gente não sabe lidar com esses sentimentos. Uhum. E como que foi esse processo da recuperação para você? O que que envolveu, assim, teu momento de recuperação? Para além da internação, a medicação, a adaptação, o retorno, como que foi esse processo? Você quer compartilhar um pouquinho mais detalhadamente? Até mesmo a gestação, né? Assim, como que foi a questão de medicação já durante a gestação? Se utilizou, se não utilizou, se teve um preparo, se foi uma gestação que veio de surpresa, né? Para as pessoas também entenderem um pouco desses processos na continuidade da gestação e pós-parto. É Claro, porque a gente sabe que pouco se fala, né? Pouco se fala, a gente quase não ouve ainda relatos, né? Na tua página tem relatos ao monte já, né? Você está falando muito sobre esse tema lá. Então, com se você quiser certeza. compartilhar um pouquinho mais de detalhe, Com fica à certeza. vontade. Foi uma gravidez muito desejada e muito planejada, porque eu sabia que tinha riscos maiores de ter alguma decompensação para a mania ou para a depressão a partir do momento que eu ia ficar grávida e, sobretudo, no pós-parto. Então, eu tive uma preparação com psiquiatra e psicólogo. Com psiquiatra, por quê? O tipo de medicação que eu tomava antes, ele não podia ser usado na gestação. Era uma das poucas medicações que o ácido valproico, que realmente é proibido na gestação, porque ele pode dar taxas de malformação muito alta. A maioria dos remédios, assim, fazendo um bom acompanhamento com o psiquiatra, dá para manter a medicação. No meu caso, eu tive que trocar. Mas eu tive sim esse apoio da medicação, que foi fundamental, junto com o trabalho com o psicólogo, porque a gente precisa se preparar a esse novo papel de mãe. Muda tudo. Mudar nossa rotina, mudar o relacionamento consigo mesmo, mudar o relacionamento com o parceiro. Então, são questões que valem a pena ser
investigadas. Então, a gravidez foi bem planejada, só que apesar desse planejamento, não dei conta, eu tive uma descompensação e eu entrei no quadro de depressão. Então, infelizmente, mesmo tendo uma rede de apoio de profissionais e também em casa, né, uma rede de apoio do meu marido, da minha família, não foi suficiente. Eu tive que ir para a França para ter mais rede de apoio diretamente da minha família, né, que podia me acolher, e mesmo assim eu continuei em depressão. O que aconteceu depois foi um outro tratamento no pós-parto que me ajudou, assim, com outros remédios, a sair dessa fase aguda e, junto com o psicólogo, trabalhar a fase de aceitação e esse novo momento de vida que eu estava passando. Então, foi muito assim, pautado em profissionais da saúde e também em rede de apoio familiar. Mas já nessa época, sabe que eu senti falta de rede de apoio de outras mulheres passando pela mesma coisa. Porque família está aqui, eles fazem o melhor do que eles podem naquele momento, mas tem coisa que a gente tem dificuldade de compartilhar, de falar a Sim. verdade, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Algumas vezes são pensamentos tão negativos e distorcidos que você fala, não posso falar isso para as pessoas ao meu redor. Só que se você Uhum. conversa com outras mulheres que passam pelas mesmas experiências, você se abre, você fala dessas emoções, desses sentimentos, porque são pessoas que te entendem profundamente. Então, nessa época, eu senti falta, sim, de uma rede de apoio de outras mulheres passando pelas mesmas dificuldades. Uhum. Foi isso que te levou a construir esse espaço de grupos de apoio? Com certeza, ajuda muito, porque eu acho que foram duas coisas. A primeira coisa é o que a gente fala um pouco do estigma na sociedade sobre saúde mental materna, que é um assunto ainda pouco falado. Saúde mental já tem muito tabu. Saúde mental das mães é ainda mais tabu, tem pouco conteúdo, é difícil falar da realidade, é difícil as pessoas querer ouvir o que acontece quando uma mãe adoece. Então, eu acho que assim, essa constatação de que na sociedade precisamos falar mais de saúde mental materna, junto com a minha experiência própria, de que eu senti falta de certos tipos de apoio. Então, acho que as duas coisas me levaram a criar a Mais com Humores. Então, hoje o propósito é apoiar, ajudar e acolher mais e futuras mães para justamente a gente trazer conscientização, prevenção e autocuidado sobre saúde mental materna. Então, eu acho fundamental esse tripé de conscientização, prevenção e autocuidado. É isso que eu tento trazer dentro do Mais com Humores, através dos conteúdos e através também, como você falou, do grupo de apoio. É exatamente isso. O que eu senti falta, eu tento trazer hoje. E o acolhimento é lindo, assim, os grupos de apoio, tem uma pessoa que participa, que está aqui conectada, que pode falar para a gente, realmente uma dinâmica muito poderosa. Eu não imaginava no início que eu criei que ia ser tão poderoso, sabe? É um Uhum. acolhimento, é um abraço, por mais que seja virtual, é um abraço, sim, é um colo, e a gente consegue trocar de um jeito que a gente não troca na nossa vida de família, ou mesmo com alguns profissionais de saúde. Então, eu acho um apoio fundamental. Não sei se você sente isso também nos seus grupos de apoio. Sim, com certeza. Eu ia aproveitar essa tua experiência, né, para compartilhar aqui com o público, que desafios você tem visto, né? Você que está já ouvindo vários relatos e as pessoas que estão chegando para os grupos, o que é que você vê de desafios mais comuns a quem está vivenciando a bipolaridade nesse momento da perinatalidade, né, com essas possibilidades de intensificação, de um risco diferenciado nesse momento da vida? O que que você tem visto de desafios que as mães, que os pais, que as famílias trazem para você?
o primeiro desafio que eu vejo é a própria decisão de ter ou não ter filhos. Porque o transtorno bipolar, o fator genético é a primeira causa. Então, eu vejo muitas mulheres que chegam até mim falando: Cris, eu estou com medo de engravidar, eu estou com medo de me tornar mãe e de passar a doença para meu filho. Então, isso realmente o primeiro desafio é a decisão de se tornar mãe ou não. Então, tem Uhum. mulheres que claramente decidiram não ter, e outras mulheres que falam: não, vamos encarar, porque a gente tem dados que, mais ou menos, o risco de um filho desenvolver quando uma mãe ou um pai, né, tem transtorno bipolar é de 9 a 10%. Ou seja, tem 90% de chance de não desenvolver. Então, é muito grande, assim, para dar esperança para as pessoas de que é possível, sim, viver Uhum. essa maternidade. Segundo desafio é a questão da gravidez junto com a medicação. Porque você pode estar estável e, de repente, para poder engravidar, ter que fazer alguns ajustes. Tem alguns psiquiatras que até recomendam de suspender a medicação. Hoje não é a maioria dos psiquiatras concordam que é melhor manter e a mulher estar estável para enfrentar todas as mudanças da gravidez. Mas é um desafio quando você tem uma mudança na sua medicação e você estava estável, pode ter um leve desequilíbrio até acertar tudo de novo. Então, essa questão da preparação da gravidez é muito importante com psiquiatra, com seu médico. O risco que você falou também de desequilibrar. Então, é importante, assim, é o momento de maior vulnerabilidade dentro da vida da mulher que tem transtorno bipolar. Eu arrisco dizer dentro da vida de toda qualquer mulher, a perinatalidade é com certeza um momento de maior vulnerabilidade para algum risco de saúde mental. Então, uma mulher que já tem transtorno bipolar, ela tem um risco aumentado de desenvolver depressão pós-parto. Então, dependendo do tipo de transtorno bipolar, entre 27% até 50% de risco de desenvolver uma depressão pós-parto. Então, é um risco muito alto e é preciso se preparar para isso, se informar, ter o apoio dos profissionais de saúde, ter sua rede de apoio, isso vai ser fundamental. E não é assim, a gravidez ela tem um risco, mas o maior risco é no pós-parto. Então, o grande desafio é o pós-parto. Por quê? O estrogênio, ele aumenta, né, na gravidez. Ele é um hormônio que é bastante neuroprotetor. Só que no pós-parto ele despanca muito rapidamente. Então, aí que mora o perigo para toda mulher, mas ainda mais para quem tem transtorno bipolar. Então, realmente, é um momento de grande vulnerabilidade a questão do pós-parto. Outro desafio que você citou é a questão da privação de sono. Porque o transtorno bipolar, ele é uma doença onde os ritmos biológicos são alterados. Faz parte da própria doença até a dificuldade de ter um ritmo de sono-vigia bom. Mas para você ficar bem equilibrada, você tem que trabalhar e respeitar esse ciclo sono-vigia. Só que no pós-parto, tudo fica bagunçado. A criança acorda a cada 3, 4 horas, 2 horas, 1 hora, cada criança é uma, e aí fica desequilibrando tudo. Então, é muito difícil manter o número de horas que te mantém estável. Então, aí que mora o grande risco e no pós-parto, tanto pelos hormônios quanto pela questão da privação de sono. E o que eu vejo também, é uma parte que você deve ver muito como psicóloga, é que um dos desafios é que a maternidade ela é catalisador de crise de identidade mesmo. Então, tem uma reflexão psicológica que precisa acontecer, uma nova gestão emocional, assim, porque, como eu falei, tem medo, tem frustração, tem culpa, são muitos sentimentos que chegam junto com a maternidade que a gente não está acostumado a lidar. Então, tem pessoas até que falam do enxoval emocional.
que a gente deveria fazer, que nem a gente faz o enxoval do bebê, a gente deveria fazer nosso enxoval emocional, que seria uma preparação à maternidade para esse novo papel de mãe, novo papel de mulher, novo papel de esposa. Toda a dinâmica familiar, ela muda com a chegada do bebê. E a maneira como a mulher se enxerga também muda. Então, isso são elementos que eu trago como desafios de fato, né? Uhum. E fora que a gente está falando da perinatalidade, mas o desafio de uma mãe com transtorno bipolar, ele se estende a vida toda, porque você tem que lhe dar conta dos desafios da maternidade em geral, junto com sua própria busca de equilíbrio. Então, eu vejo muitas mulheres que chegam até mim e falam, olha, meu filho, ele estava aqui quando eu estava em crise de depressão, não saía da cama, não conseguia fazer essa atividade com ele, ele presenciou isso. Então, de Uhum. fato, é muito complicado, porque você não necessariamente sempre consegue estar estável, só que você tem que dar conta da criança. Você tem que educar, você tem que cuidar, você sempre ama a criança, mas algumas vezes você não tem nem a condição física de cuidar, e isso fica muito complicado. Eu acho que isso é ainda mais difícil no pós-parto, no puerpério, porque a criança, ela depende muito da mãe nesse período. Mais para frente, você consegue ter uma maior rede de apoio efetiva, mas no pós-parto, há uma ligação que é fundamental entre a mãe e o bebê. E aí a mãe precisa estar bem para dar conta dessa conexão tão íntima, né? Tão necessária. Então, isso que eu vejo dos principais desafios. Muito bom, Cristélia. Muitas informações importantes aí que você trouxe, né? E eu acho que também é um desafio grande no Brasil o fato de que a gente, infelizmente, não tem ainda uma rede de apoio à saúde mental bem estruturada, né? Então, as pessoas têm dificuldade de ter acesso a psiquiatra, principalmente psiquiatras capacitados para atender bem as questões da perinatalidade, né? Que a gente sabe que precisa ter muita atualização, muita informação adequada sobre tudo que envolve esse momento tão delicado da vida, tão vulnerável, e nem sempre isso está disponível em qualquer lugar, o valor não é acessível para as pessoas pagarem um médico particular. Então, eu imagino que haja esses desafios também da dificuldade do acesso, né, a essa estrutura toda, a dificuldade do diagnóstico e a dificuldade do acesso aos serviços e aos profissionais, né, e o quanto isso também traz, portanto, todo um impacto, né, para a vida das pessoas. É, concordo, porque eu vejo muitas mulheres que chegam assim, se sentindo muito sozinhas, muito isoladas, assim. Concordo muito com você. Falta profissionais preparados e acessíveis para tantas mulheres. Assim, eu vejo bastante mais solo que chega na TMI, ou seja, mais que não tem uma rede de apoio. E aí, como fica? Quando tudo depende de você, é muito complicado. Então, o sistema de apoio da família, acho que a gente regrediu muito ao longo dos anos, assim. Acho que nossos antepassados, nossas mães, avós, tinham uma rede, uma família muito mais presente. Hoje em dia é mais difícil. E a questão dos profissionais de saúde, como você falou, tem muitos que não estão preparados. Então, se você mora numa grande cidade, ainda você pode ter acesso a um psicólogo perinatal, especialista, que vai te apoiar. Você vai ter acesso a uma rede de psiquiatra, mas se você mora num lugar remoto, onde mal tem conexão à internet, onde você não consegue fazer as suas consultas online, por exemplo, como fica? Sem nem falar do sistema de saúde, né? Que também é desigual de uma pessoa para outra. Então, hoje em dia, o sistema básico de atendimento à saúde não está preparado para a parte emocional, a saúde mental das mães. Acho que está preparado para o lado físico,
a preparar a gestação, preparar o parto, a parte ginecologista, vamos falar, obstetra, mas não está preparado para a parte psicológica e emocional. Então, isso é a realidade que a gente tem no Brasil hoje, e eu acho que é para isso que você luta, né? Para a gente ter uma sociedade onde tem mais profissionais preparados. Sim, sim. E aí aumenta a importância dos grupos de apoio, aumenta a importância do apoio social, porque até a pessoa conseguir os caminhos possíveis na realidade dela para ter apoio médico adequado, apoio profissional adequado, ela pode passar um longo tempo navegando por muitos desafios intensos e lidando com sensações de danos na realidade, né, familiar, na desestruturação que às vezes isso vai causando na vida. Então, eu acho que os grupos de apoio, eles vêm como essa base que às vezes até vai abrir outras portas, porque é através do contato com outras mulheres que também estão vivendo o mesmo desafio, ou com a pessoa que está facilitando o grupo, que sabe que também está lidando com esse desafio, ou que tem a experiência e a prática ligada a esse universo, que vão poder também, junto dessa pessoa que está chegando ali, enquanto grupo, ajudar a vislumbrar caminhos possíveis. Olha, tem uma instituição, tem um profissional, faz isso, experimenta aquilo, né? As pessoas com esse apoio mútuo também podem ajudar a encontrar caminhos, mesmo em situações que parecem desafiadoras, em realidades desafiadoras, né? Então, eu acredito muito nessa força, como você trouxe no início, a força do grupo de apoio, né? E o quanto, às vezes, as pessoas têm dificuldade até mesmo de chegar nesse espaço. Primeiro, pela barreira social, pela inibição, pela sensação de vergonha que às vezes perpassa, né, atravessa todos esses processos, de não querer se expor, de ter medo, de ser julgada, de estar num lugar onde outras pessoas adoecidas, né, que é isso de me rotular, de ser rotulado, mas eu diria que é um primeiro movimento muito importante, né? Grupos de apoio à saúde mental materna, saúde mental perinatal, e em particular esses espaços raros que você conseguiu abrir e que talvez outras pessoas também existam por aí que a gente ainda não conhece. E aqui na PSI a gente tem essa mesma função, né? Ela é uma organização internacional de apoio à saúde mental perinatal, e a gente tem os grupos de apoio justamente como esse espaço para que as pessoas possam chegar e entrar em contato com tudo isso que está acontecendo e entender, não sou só eu, isso também, isso é normal, porque o normal não é só um normal, existem vários normais nessa vida, existem realidades diversas, e eu faço parte de uma realidade, olha aqui, tem pessoas como eu, tem pessoas que estão junto comigo aqui, não estou sozinha, né? A importância disso, dessa sensação comunitária que está tão perdida, né? Mesmo que ela seja virtual. E que bom que há pessoas como você fazendo isso, né? Quero mais uma vez reforçar isso, de que as pessoas vão procurar, entrem em contato com a gente, entrem em contato aqui com a PSA, entrem em contato com a Cristel, para saber sobre os grupos de apoio, para saber sobre vias, caminhos possíveis, porque o isolamento é uma das coisas mais danosas que existem para qualquer momento de sofrimento psíquico, né? Seja ele de um transtorno ou não, não importa, o diagnóstico não é o mais importante no primeiro momento. O diagnóstico vai ser muito importante em algum momento para que essa pessoa tenha a melhor recuperação possível e que ela merece ter, né? Que é adequada às necessidades dela e do corpo dela. Mas no primeiro momento, não é o diagnóstico que é o mais importante. No primeiro momento é o apoio que é o mais importante, o apoio adequado. E muitas vezes o apoio adequado vai ser através justamente dos grupos ou das pessoas que coordenam grupos que estão ali como ponte para que essas pessoas encontrem seus espaços seguros, né? Ah, com E certeza. Você falou tudo. As pessoas têm medo, têm vergonha, e aí é difícil até chegar nesses próprios grupos, ou seja, é um cenário que é difícil. São muitos sentimentos, emoções que envolvem esse momento da perinatalidade. O que eu vejo de interessante é que eu imaginava que só mais iam participar dos grupos. E pouco a pouco eu estou vendo que vem para mim muitas grávidas ou mulheres que estão planejando engravidar.
ou seja, já querem desenvolver uma rede de apoio antes de engravidar, que eu acho muito importante. Elas já querem trazer, já querem ter as informações do que é engravidar quando a gente tem transtorno bipolar, o que é lidar com o pós-parto, o puerpério, quando a gente tem transtorno bipolar. Então, eu acho muito lindo essas mulheres chegar e se disponibilizar a escutar outras mães que passaram por essas dificuldades, para elas se prepararem melhor. Então, eu acho muito bom essa troca entre futuras mães e quem já é mãe e está passando ou já passou por essas dificuldades. Há muito ensinamento, há muita troca de aprendizados. Sim, sim. E para quem é profissional de saúde, de repente está aqui também ouvindo a gente, entender a importância que é de se falar disso, porque é quando se fala mais disso, quando se fala sobre o transtorno bipolar abertamente, nas suas redes sociais, nos seus blogs, nos sites, no seu trabalho, as pessoas se identificam e se abrem em algum momento e começam a se aproximar. Às vezes alguém que está chegando para um grupo não vem na primeira vez, não vem na segunda, fica rondando ali um tempão, até sentir a segurança de se aproximar, de chegar, né? Mas tudo que foi acontecendo nesse momento, nesse período, entre chegar a fazer um primeiro contato e chegar ao grupo, tem muita coisa importante que acontece, tem interações nos bastidores, tem as leituras das informações que estão, de alguma forma, apoiando as pessoas ali na vida delas, né? A gente que trabalha com grupo muitas vezes e trabalha com informação recebe esses relatos, né? Nossa, eu acompanho seus posts há muito tempo, e isso me ajudou demais. E aí só agora eu consegui vir num encontro, né? Só agora eu consegui tomar coragem de fazer contato com você. E aí é muito importante, portanto, entender que há barreiras, que todo mundo passa pelas suas barreiras, mas que você não está paralisado necessariamente nesse processo, que existem muitas formas de apoio, que os grupos de apoio são dos mais poderosos recursos que você pode ter na sua recuperação. E que a sua recuperação começa aqui, nessa etapa. Desde a informação, tudo isso é recuperação. A recuperação não é só quando você chega a tomar uma medicação e teve o seu diagnóstico. A recuperação é tudo isso que a gente está falando, né? Tudo isso é recuperação, é melhoria, né? É diminuir o sofrimento, é diminuir aquilo que está muito ruim para menos pior, e aí cada dia vai passando e eu vou sentindo uma pequena diferença que me leva na direção da melhoria, né? Com certeza. E eu vejo algumas vezes, eu sempre peço no final do grupo para falar uma palavra de como que as mulheres estão se sentindo, como que elas estão saindo, uma palavra que resume esse sentimento. Vem muito Uhum. apoio, acolhimento, mas vem palavras também como paz, felicidade, esperança. Então, essa questão de ter encontrado uma outra pessoa como eu. Então, eu imagino que assim, você está falando de grupos da perinatalidade, no caso da PSI. Eu falo de grupo um pouco ainda mais nicho, que é na perinatalidade para mulheres com transtorno bipolar ou depressão. Uhum. E o engraçado é que elas me trazem também reflexões, desafios que são muito comuns de todas as mulheres. Então, o bom também é trazer informação de que muito do que elas estão trazendo são desafios das mulheres, das mães em geral. E que o que acontece é que algumas vezes o transtorno bipolar, ele potencializa isso, esses desafios. Ele traz uma Sim. luz diferente, uma lente diferente para esses desafios. Mas quando eu falo, olha, isso acontece com todas as mulheres, eu vejo assim um alívio de, então não é porque eu tenho transtorno bipolar. Não, tudo não é diagnóstico, como você falou. O diagnóstico ele é importante para ter o tratamento medicamentoso, para saber como atacar a doença, mas tem muitas reflexões emocional, psicológicas que precisam ser feitas fora do diagnóstico também. Sim, o diagnóstico não define quem você é. O Não é? diagnóstico é algo sobre o que você tem naquele momento, ou sobre algo que você tem como uma condição, uma parte de você, né?
uma questão estrutural da sua vida até, mas não resume quem você é. Você é algo muito mais complexo, né? Você é um ser. Eu quero só aproveitar aqui antes que eu passe algumas pessoas que comentaram aqui. Uma pessoa pergunta quantos meses de internação e outra diz, a Thaís aqui embaixo, quero muito participar, espero conseguir um grupo de apoio para mães com bipolaridade. Então, acho que primeiro responder sobre esse processo da internação, né? Em seguida a gente fala mais um pouquinho do grupo. Sim, a internação foi na França, como eu falei, numa clínica psiquiátrica multidisciplinar e durou 2 meses. Então, quando minha filha, dos 2 aos 4 meses de vida da minha filha, é bastante tempo, 2 meses, quando o bebê está pequeno. O que eu tive a sorte é de ter uma equipe realmente multidisciplinar, que tinha psiquiatra, psicólogo, arte-terapia, tinha muitas atividades para ajudar. Eles prezavam muito pelo vínculo com o bebê. Então, todo dia, meu marido vinha me visitar com minha filha. Então, foi muito importante essa visita diária para não romper o vínculo. No início, eu nem prestava muito atenção nela, eu não tinha condição de prestar atenção, eu estava em outro mundo, mas pouquinho a pouquinho, conforme eu fui me restabelecendo, eu comecei a criar esse vínculo com ela. Então, é muito difícil, eu vejo no Brasil algumas internações onde a mãe está proibida de ver o bebê. E isso é muito danoso para a manutenção, a criação e a manutenção desse relacionamento mãe-bebê. E a segunda pergunta sobre os grupos de apoio, nossos grupos de apoio são com inscrição gratuita para toda mulher, mãe e futura mãe com depressão e transtorno bipolar. Então, para a pessoa que perguntou, você pode acessar no link na nossa bio, tem uma opção que é pré-inscrição, aí lá você preenche uma pesquisa, que é um cadastro, e a partir daí você vai recebendo as datas dos grupos. É um grupo que acontece uma vez por mês, ele é ao vivo, online, o que permite que pessoas de todo o Brasil consigam se conectar. Então, a gente tive até pessoas morando fora do Brasil, brasileiros morando em Portugal, morando nos Estados Unidos, participando do grupo. Então, você está confortavelmente em casa e participando desse grupo, que é um acolhimento muito grande. Isso que eu ia ressaltar, né? A importância dos grupos online é que facilita o acesso para as pessoas. Às vezes a gente acha que é só o grupo presencial e às vezes ainda é mais difícil encontrar grupos presenciais, né? Mas felizmente a pandemia abriu cada vez mais esse espaço para que os encontros online estejam aí presentes e aproveitem, né? Aproveitem esse espaço. Deixa eu só ver se tem mais comentários aqui. Tem aqui da Lorena, ó. Devo amamentar nos períodos noturnos, acordando várias vezes à noite, ou acho mais seguro pedir para o pai da fórmula à noite? Sobre isso, eu queria, antes de você comentar, Cristelle, só dizer que qualquer decisão sobre amamentar, de que forma amamentar ou não, ela vai ser levada, claro, considerando o tratamento dentro do seu processo, como que é a relação com tudo que está acontecendo, o nível de risco que você precisa prioritariamente para a sua recuperação naquele momento, mas também os seus desejos. Às vezes a gente acha que é só o tratamento que precisa ser rigidamente colocado como uma condição, você tem que fazer desse jeito e só tem esse jeito. A importância de um bom profissional acompanhando é também essa inclusão da pessoa, da autonomia da pessoa dentro do processo de decisão sobre como esse tratamento vai ser construído. Porque a gente pode ter os nossos desejos dentro dos nossos processos, das nossas vivências com os nossos filhos. Você pode ter o sonho de amamentar, você pode ter um desejo, uma necessidade muito grande de amamentar, e isso precisa ser levado em consideração do seu tratamento, de que maneira vai ser possível adequar o que é necessário para a sua recuperação com o que é necessário para uma amamentação fluir bem, porque a amamentação tem especificidades, né?
a amamentação noturna, ela é importante para a produção, para o ciclo de produção de leite, porque existe uma questão hormonal específica da noite que vai interferir na produção de leite se você interromper a amamentação noturna. Então, existe o desafio de acordar à noite para amamentar, que pode mexer com o seu processo, mas, por outro lado, retirar a amamentação noturna pode sim mexer também com o processo da amamentação, com a manutenção dessa amamentação. Então, tudo isso precisa ser conversado com um profissional que está ciente de tudo isso, um profissional que também entenda de aleitamento materno, que tenha conhecimento profundo sobre a amamentação, para que possa te oferecer possibilidades de manejar tudo isso, e não simplesmente dizer tem que ser assim e é ponto. Não existe só o caminho de dar a fórmula à noite. Como é possível cuidar dessa noite para que talvez você consiga amamentar à noite, mas também consiga descansar? Porque isso vai depender de muitos fatores aqui, do momento do seu tratamento, do nível de risco e da rede de apoio que você tem para isso também, né? Então, era um pouco esse lembrete que eu queria trazer. E Com deixo certeza. também para você, Cristel, trazer sua impressão, e, né, com tudo que você já viveu e também já aprendeu, porque a Cristel é super estudiosa e dá para ver na maneira como ela fala, né, super científica, assim, ela ama estudar sobre isso, leva muito a sério. Então, fica à vontade para também trazer, né, o seu olhar para o que a Lorena perguntou, tá? Sobre a amamentação, a minha experiência própria foi que eu tinha o desejo de amamentar. Então, quando a gente fez a programação medicamentosa, a retirada do primeiro remédio, a gente procurou um remédio que podia ser usado na gravidez e na amamentação. Então, eu consegui amamentar 2 meses até eu entrar na clínica psiquiátrica, que eu tive que parar a amamentação. O que eu fazia? No início, eu amamentava em livre demanda, amamentava à noite também, e depois de um tempo, eu comecei a tirar o leite para que à noite fosse meu marido que passasse a amamentar, para eu dormir um pouquinho mais de tempo e ele passasse a cuidar da amamentação da noite. Então, isso foi a minha experiência. Das mulheres que eu acompanho, que aparecem nos grupos, ou que me mandam mensagens e notícias, tem de todos os casos. Tem todos os casos. Porque tem mulheres que fazem questão de amamentar e que não tiveram necessariamente uma orientação boa de um psiquiatra preparado, então param todo e qualquer remédio porque elas querem amamentar, e algumas vezes dá certo, outras vezes elas acabam tendo recaídas. Conheço mulheres que também falaram, não, eu não vou amamentar, é uma decisão porque eu preciso continuar tal remédio que me mantém estável, esse remédio não é possível amamentar, então eu vou dar fórmula desde o início. Então, já vi de vários casos, mas é importante dizer que existem remédios que são seguros, mesmo que você entre no episódio, por exemplo, de depressão, existem remédios que são seguros para amamentar. Então, se isso é um desejo seu, acho que tem que ser tomado em conta, sim, pelo seu psiquiatra, pela pessoa que acompanha você na terapia, e no dia a dia pela sua rede de apoio. Mas é importante conversar com sua rede de apoio. Seu parceiro, seu marido, sua parceira, eles estão prontos para apoiar você também nesse momento da amamentação ou da fórmula? Acho que tem que ser conversado com os você com os profissionais de saúde, mas também você com seu parceiro em casa. Sim. E só reforçar, né, que quando se trata de amamentação, às vezes só a opinião do psiquiatra ou de outro profissional de saúde que não tenha formação específica em amamentação, talvez não te dê a segurança para a sua tomada de decisões. Então, eu reforço muito que se aproximar também de grupos de apoio à amamentação, de bons consultores, consultoras de amamentação. Então, existe, por exemplo, uma formação internacional de amamentação, que, né, são profissionais que são muito capacitados, muito estudiosos, muito preparados para o atendimento à amamentação. Então, consultores internacionais em aleitamento materno podem ser profissionais que talvez te deem maior segurança, por ser um contexto tão específico, tão delicado, precisa ser alguém que conheça muito também, né?
para te dar mais informações sobre que caminhos possíveis existem para eu sustentar a amamentação de um jeito que ajude também na minha recuperação, né? Porque existe também um papel protetor, às vezes, do aleitamento materno nesse processo, para o próprio processo de recuperação, né? Principalmente se há um desejo de amamentar, isso precisa ser muito respeitado e aí verificar formas de lidar com os desafios do sono que não necessariamente tem que implicar na ausência da amamentação, né? Como outras medicações de apoio para o sono ou recursos diferentes durante o dia para te dar um melhor suporte à noite, ou seja, mais descanso no dia. O que é que pode favorecer para você ter uma noite melhor? Se isso não é, naquele momento você está vivendo algo de extremo risco para o seu processo, né? Se não tem ali algo muito extremo acontecendo com você que implique que a noite realmente é um momento chave aqui para a gente cuidar. Se você tem chance de escolher entre possibilidades, então procure se cercar de pessoas que te transmitam segurança para a sua tomada de decisões, né? Com certeza. Por isso que quando a gente olha para os aprendizados do transtorno bipolar na perinatalidade, o primeiro e mais fundamental que a gente falou bastante é a preparação à maternidade. Que tudo que a gente está falando, assim, de preparação da gravidez, dos remédios, da preparação lógica e da preparação para depois o pós-parto, o puerpério, inclusive a amamentação, tudo isso são coisas que precisam ser discutidas com várias profissionais, como a gente mostrou hoje, né? Não é só o psiquiatra que vai adequar seu remédio, é o psicólogo que vai te ajudar a passar por isso, a profissional de amamentação, se você conseguir, sua rede de apoio que precisa ser preparada. Então, tudo que é conversado antes, planejado, não que necessariamente tudo que você planejou vai acontecer do jeito que você planejou, mas pelo menos você fez as reflexões certas, você preparou o terreno para as coisas acontecerem da melhor maneira. E também você ficar atento a todas essas informações dos riscos envolvidos. Quando acontece alguma recaída, você tem condição de manejar as respostas, porque você tem o que a gente chama de sinal precoce de recaída. Então, você não vai esperar cair completamente lá no fundo de uma depressão para acionar sua rede de apoio. Você já vai ter, preparado esses profissionais de saúde, suas pessoas em casa, para essa eventualidade de acontecer uma recaída. Então, você não vai esperar lá no fundo do poço. Quando vai aparecer os primeiros sinais de recaída, você já vai acionar essa rede de apoio em casa e com os profissionais de saúde e outros profissionais que te acompanham. Então, isso que é fundamental, assim, essa preparação à maternidade, preparação da gravidez, do puerpério. Sim. Tá bom, querida. Eu acho que nosso tempo também já está se aproximando do final, né? Estamos aqui há 1 hora conversando. Passa rápido, né? Porque é um assunto profundo, né? Dá margem para muitas conversas aqui dentro. Eu quero agradecer se você ter vindo aqui compartilhar com a gente. Tenho certeza que vai beneficiar muita gente. E quem esteve aqui junto, interagiu, também quero agradecer a vocês. A gravação vai ficar disponível, tá? E se você quiser falar algo mais, fica à vontade também. Eu Se quiser. agradeço muito pelo espaço aqui de poder conversar sobre um tema tão delicado, né, que é o transtorno bipolar na perinatalidade. Agradeço a todo mundo que assistiu, que comentou. Quem vai assistir depois, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Para quem quiser participar dos grupos de apoio também, é só entrar em contato lá no link na nossa bio, só reforçando. E eu convido também para quem me segue, eu não conhecia a PSI Brasil, né, PSI, que é Apoio ao Pós-Parto Internacional. Tem também lá grupos de apoio para esse período, principalmente do puerpério, né? Então, é fundamental esse papel dos grupos de apoio. E hoje vocês viram 2 exemplos de ações a favor desses grupos de apoio. Então, tomara que você consiga participar desses grupos, porque fazem muita diferença no dia a dia de vocês.
Sim. Então, só reforçando, os grupos de apoio realizados pela Cristelle através do perfil dela Mães com Humores, eles acontecem mensalmente, são grupos gratuitos e todo o processo de inscrição é feito lá diretamente com ela, tá? Aqui na PSI a gente oferece grupos de apoio ao pós-parto, grupos de apoio à gravidez e grupos de apoio ao pós-parto semanalmente, ok? Toda semana nós temos. As informações você encontra aqui na nossa bio e nos posts que a gente vai compartilhando ao longo da semana. E não perca espaços onde você possa se cuidar. Venha para os grupos aqui com a gente, que o foco é saúde mental perinatal. Vá nos grupos com a Cristelle sempre que puder, porque você vai ter um olhar mais específico para as questões da bipolaridade, dos transtornos, para além de também estar falando de saúde mental materna. A gente sabe que esse espaço que ela criou ali é muito importante, porque é uma especificidade e as pessoas se encontram na sua tribo ali, no seu lugar de pertencimento, e isso também faz diferença. Tá? Então fica o convite e a gente se conecta aí em breve de outras formas por aqui, por lá. E Cristelle, acho que em qualquer momento a gente volta a se chamar por aqui. Com certeza você vai voltar aqui na PSA em algum outro momento, não tenho dúvida disso. Te agradeço muito e um abraço. Até Obrigada, eu breve. agradeço você, Josi, agradeço a todas que participaram e sempre fico à disposição. Ok, gente. Um abraço. Um Tchau, tchau. abraço, tchau.